Fala galera, beleza? Trazendo aí mais um vídeo para o canal e bom, dessa vez estaremos falando aí sobre os jogos de hoje. Infelizmente só estou podendo gravar o vídeo hoje, então vamos aí para os pré-jogos, né? Primeiro jogo do dia a gente tem aí a nossa seleção portuguesa em campo contra o Congo, a República Democrática do Congo, não o Congo. É, amplo favoritismo aqui, né, de Portugal. E cara, a seção de Congo, eu vou generalizar Congo aqui, tá? Desculpa. A seção do Congo não é uma seção ruim. Você tem vários nomes ali conhecidos, né? No futebol europeu, você tem o Masuaku, você tem o Mbemba, você tem o Ambissaka, você tem o Tuanzebe, você tem o Sadik, o Issa, Bakambu. São nomes assim conhecidos no futebol europeu. É, Hoje, talvez alguns com menos destaque do que outros, né? Logicamente, já se foi a época ali do Tuanzebe, do Masuaku e do Bakambu. É, mas você também tem ali jovens, né? Em alta, que é no caso do Issa, Sadik e o Ambissaka, tá? Mas enfim, cara, uma seleção portuguesa amplamente favorita. Ali, uma das favoritas para ganhar a Copa. Muito pelo seu elenco, né? Você tem ali uma trinca de meio-campos que me arrisco a dizer ser a melhor da Copa, ou a melhor do mundo. Você tem João Neves, Vitinha, é, ali o miolo de meio campo do PSG, bicampeão da Champions. Você tem um Bruno Fernandes que vem numa temporada assombrosa, assim, de boa, né, no Manchester United. Recorde de assistência na Premier League. E você tem aí o Bruno Fernandes para complementar esse meio campo do PSG, né? Aí você tem Nuno Mendes, você tem o Bernardo Silva, João Cancelo. Assim, são nomes que em campo são fenomenais. Mas, assim, eu tenho um pouco de receio, porque a seleção portuguesa não consegue jogar tão bem com seleções que se fecham um pouco mais a casinha, essas seleções menores. Portugal tem muita dificuldade mesmo em criar jogadas. E muito é por conta da multidão que fica no meio de campo, tá? O SofaScore tá colocando aqui o Bernardo Silva como provável titular pela ponta direita. E isso que me deixa com a pulga atrás da cabeça. Porque o Bernardo Silva não é aquele ponta agudo, né? Que vai pro drible, do contra um. Não, é aquele ponta, né? Um meia aberto, um pouco mais de criação, cadência de jogo. E assim, é inegável a qualidade técnica do Bernardo Silva. Isso todo mundo sabe que o Bernardo Silva é um fracasso da bola, um jogador muito bom. Eu sou muito fã de Bernardo Silva. Mas na seleção não casa. Não casa. Porque ele é um meio aberto que, logicamente, ele vai cair pro meio. Para tentar construir um pouco mais essa jogada. Mas ele vai cair pro meio. E no meio de campo você já tem o Bruno Fernandes. Você já tem o Vitinha. Você já tem o João Neves. Então fica um meio campo muito povoado. Muito povoado. É muita gente ali. Aí você pode até falar, pô, o João Cancelo como lateral vai ser aquele cara que vai pra ponta, aquele ala, né, completo. E o João Cancelo pode fazer isso, tá? É um jogador com capacidade técnica para isso, mas não é a dele. Ele é um lateral que o quê? Cai um pouco mais pro meio e gosta de criar jogadas. Então, isso que me pega muito na seleção portuguesa, tá? Porque contra uma seleção que fecha um pouco a casinha, a seleção portuguesa tende a congestionar o meio de campo. Você tem muito criadores de jogada no mesmo espaço, num espaço tão curto. E aí você tem que desafogar lá na ponta esquerda, que sempre vai ter um cara de drible, seja Pedro Neto ou Rafael Leão. E aí fica um jogo muito previsível, muito previsível. Igual foi um pouco o futebol da Espanha, tá?
contra Cabo Verde. Foi um futebol muito previsível, porque você não tinha jogadores de drible. Você vem com o Ferran Torres na ponta e o Gavi, que, querendo ou não, o Ferran Torres sim é um atacante, mas o Gavi é um meia. Ele é um cara mais de criação de jogada. Então, o cara que vai cair um pouco mais pro meio. E assim, se assemelha um pouco à seleção portuguesa, tá? Fica uma seleção muito previsível em criação de jogadas, principalmente no meio de campo. E aí você já pode ver aqui, né, uma 5-3-2, talvez, do Congo. Uma seleção que vai valorizar uma performance um pouco mais defensiva. E aí que tá o problema de Portugal nessa criação de jogadas, tá? O Rubem Dias é desfalque para o jogo de hoje, fora da estreia de Portugal, mas sem ser o Rubem Dias, Portugal vem com tudo que há de melhor, tá? De novo, eu não gosto muito do Bernardo Silva ali pela ponta direita, quando você tem um Bruno Fernandes no meio de campo. Para mim, ou é um ou é outro. Os dois não casam muito bem, a não ser que seja contra uma seleção de linha. Pô, Espanha, França. Aí tudo bem, pode ser que tenha um pouco mais de jogo. Mas contra essas seleções menores, eu não gosto muito, tá? Então, fica aqui meu asterisco no jogo de Portugal. Pode ser que tenha alerta de resenha, mas, assim, é uma seleção que amplamente é uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo. Amplamente favorita diante do Congo. Creio eu que numa virada de chave vai conseguir achar um gol, tá? E aí é o que eu sempre falo. Depois do primeiro, sempre tem o segundo. Quem faz um faz dois, quem faz dois faz três. Enfim, cabe a. é, em que momento, né? Em que minuto vai ser esse gol de Portugal, talvez, né? Eu coloco aqui vitória de Portugal. Logicamente, depois de tudo dito, acho que a seleção portuguesa é sim favorita. Ainda mais pelo talento individual de cada jogador. Assim, é uma seleção que tem tudo a dar problema nessa Copa do Mundo, tá bom? Próximo jogo a gente tem Inglaterra e Croácia. E eu sei que muita gente vai colocar a Inglaterra como favorita nesse jogo, tá bom? E dá até que pra ver as odds, talvez, do jogo, né? Uns 78 pra Inglaterra. Mas, hum, assim, não acho que é um jogo fácil. Logicamente, não é fácil. E eu acho que é um jogo que não acho que a Inglaterra ganhe, tá? A Inglaterra pode sim ganhar. Numa questão de talentos individuais, a seleção inglesa é melhor sim que a seleção croata. Pô, você tem Harry Kane, você tem o Jude Bellingham, Anthony Gordon, Declan Rice, né? Então, assim, nomes é uma seleção melhor, sim, do que a Croácia. Mas não é uma seleção que convence, tá? Fica muito grife no nome, mas em questão de performance não são jogadores que estão tão bem assim da seleção inglesa, tá? E é uma seleção que já demonstrou que a performance talvez não seja das melhores. É uma seleção que ganhou somente de 1-0 da Nova Zelândia. É uma seleção que tem muita dificuldade em criação de jogadas, tá? Uma seleção que já empatou com a Grécia em 1-1. É uma seleção que não convence jogando a seleção inglesa. Não convence, tá? Logicamente, Copa do Mundo, pô, pode ligar o alerta, pode ser que a seleção comece a jogar melhor, mas é uma seleção que não performa tão bem. Estreia de Copa do Mundo contra uma Croácia que é sempre incisiva em Copas, é sempre perigosa em Copas, principalmente nas duas últimas, né? A de 22, o pessoal falava que era uma seleção um pouco mais envelhecida, que não ia criar tanto perigo, e foi para a semifinal de Copa do Mundo novamente. Logicamente que nessa Copa você tem jogadores diferentes, né? Até nesse último setor ofensivo aqui. Sutit, ali da Inter de Milão. Você tem o Baturina, muito craque,
muito craque. Eu gosto muito de Baturina, tá? Futebol Manager aqui, ó. Baturina, craque da bola. Você tem o Pitar Musa. Assim, no último setor é uma seleção mais jovem, né? Teve essa mudança no ciclo. Logicamente, você tem figurinhas carimbadas como o Budimir e Kramaric ainda no ataque. Mas, numa questão de titularidade, você tem essas peças mais jovens, tá? É, Enfim, é uma seleção que, pra mim, pode criar muito perigo, ainda mais por experiências em Copa do Mundo. Você ainda tem o Levakovic, você tem o Gvardiol, você tem o Perisic, Kovacic, Modric, Stanisic. É uma seleção, o Sutalo na zaga também. É uma seleção com nomes também muito bons, de bastante refino técnico, tá? Eu acho que é um time bem técnico, o time da Croácia, com boa qualidade, com a bola nos pés. Talvez peque um pouco isso na individualidade, na velocidade e no drible. Talvez é uma seleção que peque muito nisso, tá? Mas com a bola nos pés, é uma seleção muito técnica e muito boa, tá? Então, assim, eu acho que é um jogo equilibrado, tá? Acho que vai ser esse jogo equilibrado. A Inglaterra tem mais peças de um contra um, peças assim individualmente que podem fazer um pouco mais a diferença, ainda mais por conta do drible, num jogo assim tão apertado, tão 50-50. Por isso a Inglaterra acaba sendo um pouco favorita, mas eu acho que é um jogo aqui com cara de empate, tá? Acho que são seleções muito boas, de bastante refino no técnico. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, tá bom? Apesar do favoritismo da Inglaterra, eu vejo um empate aqui, tá? Próximo jogo é Gana e Panamá, 8 horas. E, cara, assim, eu tava vendo um pouco o retrospecto das duas seleções e. Mano, certamente vai ser um dos jogos da Copa do Mundo. Eu achava que talvez Nova Zelândia e Irã fosse ser um jogo ali um pouco mais. É, um, um pouco pior no refino técnico, mas foi um jogo bom até, tá? Foi um bom jogo, Irã e Nova Zelândia. Gostei muito de assistir. Mas eu acho que esse vai ser o pior. Cara, Panamá conseguiu perder para um universitário do Peru. Logicamente, eu não fui ver a escalação lá dentro para ver se Panamá era o titular, eram os principais jogadores panamenhos, mas perder para o universitário não dá, velho. Não dá pra uma seleção perder para o universitário. Não dá. E Gana tinha um desempenho ali em questão de resultados, talvez até um pouquinho pior, talvez. Não sei. Mas, enfim. Não sei o que esperar para esse jogo. De coração, não sei, tá? É, assim, você vai ver as escalações e talvez Gana tenha. Logicamente, vai ter nomes famosos aqui, como o caso do Semenyo. Você tem o Iñaki Williams. No banco, você tem Fataú, né? Pelo que se propõe aqui. Ai, desculpa. Enfim, pelo que o SofaScore coloca como possível escalação, você tem ainda o Fataú no banco. Mas, cara, o Jordan Ayew ainda tá aqui. Me surpreende muito, cara. Me surpreende bastante. Desde 2010, mano. Desde 2010 o cara tá aqui. Tá aqui jogando em Copa do Mundo. E. Assim, a Gana, logicamente, tem nomes individuais talvez um pouco melhores do que a seleção panamenha. Mas em questão de futebol, talvez o Panamá seja um pouco mais coeso do que a seleção de Gana, tá? É, eu cheguei a ver já um jogo de Gana e, mano, era um futebol, assim, meio tenebroso, mano, meio tenebroso de verdade, tá? É, tanto que no meu primeiro vídeo de Copa do Mundo eu falava que eu não gostava muito das seleções africanas jogando, porque eu assisti algumas, tá? Eu não gostava do desempenho, não gostava do que eu vi em campo.
E a Gana era uma dessas. Talvez a principal, junto com a Nigéria, nas seleções que eu vi. Que eu simplesmente não gostava do futebol apresentado. Pra mim era um futebol apresentado muito ruim. Muito ruim. E assim, indo pra esse jogo, eu realmente não sei o que esperar. A Gana tem talentos individuais melhores do que a seleção de Panamá. Mas a seleção de Panamá é uma equipe um pouquinho mais coesa do que a seleção de Gana. Então eu realmente não sei o que esperar, tá? Eu não sei o que esperar nesse jogo. Assim, talvez pelo empate, ou uma vitória muito magra de Gana. Mas é aquilo, eu realmente não sei o que esperar desse jogo, tá bom? Não sei, mas na via das dúvidas, tamo pelo empate, tá bom? E o próximo jogo, pra finalizar o dia, Uzbequistão e Colômbia. É amplo favorito, a Colômbia. Mas, assim, eu tiro meu chapéu aqui pro Uzbequistão, tá? Se você for ver um pouco o retrospecto do Uzbequistão, as últimas partidas, era uma seleção bem sólida na Ásia, tá? Bem sólida, dando jogo ali contra a Coreia do Sul, contra o Japão. É, Então, assim, é uma seleção bem sólida, visando um pouco mais esse desempenho defensivo. E aí a gente vai ter que ver se a Colômbia vai conseguir criar jogadas, furar o bloqueio. Logicamente pode tomar aquele gol no contra-ataque, que está acontecendo muito nessa Copa. Mas é uma seleção colombiana que chega em alta, né? Vice-campeão da Copa América. Teve uma evolução muito grande no ciclo, né? De Copa do Mundo, de 22 para 26. Você tem nomes ali de destaques, como o John Arias, você tem o Luiz Dias, tem o Rames, né? Tem o Luiz Soares ali do Sporting. Então, assim, são nomes interessantes, tá? Mas vamos ver como vai ser em campo, tá? Porque a seleção do Uzbequistão não é uma seleção boba. Não é uma seleção boba, tá? Eu acho que vai ser um jogo aqui apertado. Eu tô pela vitória magra ali da Colômbia. Porque o Uzbequistão vai vir um pouco mais fechado, valorizando um pouco mais a performance defensiva. E talvez num contra-ataque ali você conseguir o golzinho. Ainda mais que você tem o Shomurodov, que é um atacante muito físico. Talvez ali um pivôzão, né? Então, tipo, é uma sessão que pode causar um pouco de problema, tá? Ah, Porque é uma sessão forte, forte, um pouco coesa, forte. A seleção da Colômbia também é uma seleção bem coesa. Mas vamos ver se vai ter essa criatividade ofensiva para furar o bloqueio do Uzbequistão e ter o cuidado suficiente para não tomar esse gol de contra-ataque, tá? Então, prevejo um jogo bem disputado, tá? Mas amplo favoritismo da Colômbia. Enfim, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Fui.